Pergunta, cara, isso é muito louco, assim, né? Pensar tudo isso, você viu com uma história muito... eu fico, assim, pensando, por que você acha que esses governos e essa parada de despender tantos esforços pra ninguém ficar sabendo de jeito nenhum, é pra evitar um medo coletivo, é pra evitar a galera surtando? Por que manter tanto em segredo isso assim de um jeito tão secreto até hoje, né? Porque, por exemplo, um caso de, vamos dizer, 1950, 1960, hoje talvez fosse interessante saber, tem umas provas aqui e tal, e deixar isso virar público. Por que de jeito nenhum eles deixam fazer isso? Na verdade, está mudando isso daí, né? A gente percebe que de abril de 2020 para cá, o governo norte-americano já reconheceu, por exemplo, alguns vídeos que tinham sido vazados como sendo de objetos voadores não identificados. Se aquilo é um drone de outra nação, aí é outros 500, mas que eles já reconheceram que um fenômeno diferente, que eles chamam FANI, que é fenômeno aéreo não identificado, né? Eles mudaram o termo também, veio de OVNI, que nos Estados Unidos, né? É UFO, né? UFO. Unidentified Flying Object, né? Então, Flying Object, né? Flying Object. Então, esse termo hoje é FANI, ou UAP. Né, o termo, a sigla, né, norte-americana, que a maioria deles utilizam. No Brasil, ela mudou, né, que nem eu falei. No passado era MANI, que era movimento aéreo não identificado, depois virou OANI, que era objeto aéreo não identificado, aí passou a ser OVNI ou disco voador, e hoje é tráfego hotel. Então tem toda essa linha de tempo em que o nome do fenômeno foi sendo mudado até para dissimulação e você perder ali a linha dos arquivos, né? Porque tem muita coisa que a aeronáutica já liberou no Arquivo Nacional, mas tem muita coisa que eles não liberaram e acho que nem vão liberar. Porque fazem parte de documentos de inteligência que eu acredito que eles não têm esse interesse de estar liberando. Tem coisas muito fortes, né? Por exemplo, do antigo SNI, existia um órgão que pesquisava o assunto e até hoje esses documentos não vieram a público. O SAI, que é a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, tem muita coisa, mas também não vem a público. Às vezes vem algum documento vazado, alguma coisa que a gente tem conseguido. Mas é muito difícil. A ABIN já me falaram até que tem coisas no subterrâneo da ABIN a respeito de OVNIs, ou seja, pedaços de algumas coisas diferentes, seres, né, coisas assim. E assim, a gente não tem como confirmar esse tipo de coisa. São pessoas que nos trazem essas informações, que trabalham lá dentro, que também não pode se expor, mas que existe algo relativo a esse assunto que é cobiçado por eles, tem. E aí por que eles escondem, né? A gente responder aquela pergunta. Justamente um dos aspectos é o pânico, para não gerar o pânico generalizado. O outro aspecto é o aspecto bélico. Qualquer potência, o país, potência militar, vamos dizer assim, que tem um disco voador em suas mãos, através de um processo de engenharia reversa, ele pode desmontar o disco e construir uma tecnologia, um disco voador terrestre, por exemplo, que, sendo utilizado numa guerra, ele vai com certeza dominar a outra potência. Existe algum caso tecnológica de alguma potência que usou alguma tecnologia e a gente não tem acesso como saber, como se viu? Várias. Mas alguma que veio de fora? Uma delas que a gente acredita que seja é o Stealth, né? Aquele avião triangular preto que ele é invisível ao radar e ele foi muito utilizado na Guerra do Golfo, na década de 90. Né? Então, muitas pessoas viram aquelas estruturas negras no espaço aéreo ali da Europa e foi descrito nos jornais como discos voadores triangulares. Mas por quê? Porque essa tecnologia, que a gente acredita que veio de uma engenharia reversa de naves que se acidentaram e eles construíram esses aparatos, já tinham sido desenvolvidos pelos norte-americanos, mas não tinha sido
comunicado publicamente. Então, por isso que foi... É cômodo, vamos dizer assim, para os americanos não reconhecerem um fenômeno, porque eles têm drone espião, né? Que eles podem estar mandando por aí, e aí as outras potências vão pensar que é OVNI, que é qualquer outra coisa, né? O bicho-papão, né? Né? Vão pensar que é alguma coisa estranha aí voando, e na verdade tem uma explicação. É um aparato tecnológico terrestre de espionagem que eles utilizam para monitorar aí bases secretas, bases nucleares, por exemplo, principalmente do outro lado lá da Rússia, né, China, que eles têm bastante coisa nesse sentido. E há então um acobertamento desse assunto justamente para obtenção dessas tecnologias. Tanto é que a nave lá de Varginha, ela foi mandada para os Estados Unidos, né? Em troca aí, que depois a gente recebeu o CIVAN, né? Que foi aquele sistema de radares lá no norte do nosso país, né? Amazônia e tal, que também aquilo é uma caixa fechada, uma tecnologia que você não sabe o que pode estar por trás ali.